Bom dia, pessoal. Que bom ter todo mundo aqui na nossa webinar dessa terça. É um prazer receber vocês aqui. Peço desculpa, minha voz ela tá um pouquinho baixa. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Estou um pouco gripada, pessoal, então quem não estiver me ouvindo, peço desculpa e fiquem à vontade. Quem não entender alguma coisa, eu vou ter o maior prazer aí em repetir, tá? Pessoal, hoje a nossa webinar ela vai estar focada aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a configuração, ou seja, o ambiente de serviços, ok? Então, para a nossa webinar de serviços, hoje a gente vai ter, então, uma visão geral dos serviços, a gente vai falar um pouquinho sobre essa introdução, né, a maneira como vocês podem estar utilizando dos serviços, a gente vai ver essa aplicação na gestão do painel e, é claro, também no aplicativo. A gente vai trazer para vocês alguns cases de sucesso, então exemplos de clientes que já utilizam do ambiente de serviço e que têm sucesso com ele. E também, é claro, vamos destacar aí os benefícios que vocês vão proporcionar dentro da empresa, não só na questão de gestão, mas também para o seu colaborador no dia a dia. Por último, a gente faz aquela sessãozinha sempre de perguntas e respostas, que a gente tem o maior prazer aí de auxiliar vocês, né? Como vocês já sabem, eu sou a Tcharê, eu sou a pessoa que faz a webinar aqui, além de, é claro, oferecer o treinamento para vocês, e a gente conta também com a presença da nossa querida Débora aí, que vocês também já estão familiarizados. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, na agenda desse mês de abril. Então, a gente está com a agenda aí focada para hoje, configuração de serviços. Semana que vem, a gente vai ter um treinamento geral. Então, para quem quer dar aquela relembrada, quer entender, quer ver o que está entrando, porque, né, também no treinamento geral a gente tem algumas novidades com relação aos grupos, então vocês já conseguem acompanhar. E para o final do mês, a gente vai ter um módulo de catering. Então, para quem quer conhecer, para quem ainda não utiliza, quer saber um pouquinho mais, quer entender do funcionamento, não deixa de participar, tá, pessoal? No finalzinho do mês, a gente tem trazendo essa novidade, que é o catering. Então, vamos iniciar a nossa webinar dessa tarde e eu vou começar então trazendo para vocês aqui o que são os ambientes de serviços, tá? Então, o módulo de serviço ele foi desenvolvido aí para proporcionar para vocês uma variedade, ou seja, uma gama aí de serviços que vocês vão poder ofertar dentro da empresa. E ele vai funcionar basicamente aqui como um ambiente de reserva. Então, vocês vão configurar, né, os serviços que vocês querem disponibilizar e o usuário de vocês vai estar efetuando a reserva. Então, seja reserva para uma palestra, seja reserva para um evento, né, que vocês estejam oferecendo da empresa. A gente tem também, assim, a possibilidade de fazer a inclusão aí para uma massagem e uma gama bem grande. Eu vou trazer alguns outros exemplos. Então, o módulo é bem flexível, lembrando que uma vez que vocês configurarem, como a gente está falando aqui de um ambiente, tá? Ele também tem regras, então lá nos grupos vocês vão ter a possibilidade de incluir as regras que vocês desejem para que as reservas dos serviços ocorram. Aqui na sequência, a gente vai trazer alguns exemplos, então, de serviço. Então, a implementação e a diversificação desses serviços vão ser aí, né, definidas exatamente por vocês. Então, a gente conta com serviço desde saúde e bem-estar. O que que é esse saúde e esse bem-estar? Então, pode ser aí uma massagem, pode ser uma manicure, né? Pode ser um oftalmo, a gente já viu algumas empresas que têm essa opção, que oferecem aí para facilitar, né, o bem-estar do seu funcionário dentro da empresa. A gente pode ter também um serviço de educação e desenvolvimento. Então, aqui, vamos ter palestra dentro da empresa, vamos dar um treinamento focado para grandes massas. Vocês, então, podem configurar um serviço para esse evento aí e vocês vão ter sempre aí a gamificação de quem está utilizando, de quem está participando desses eventos.
A gente tem eventos e comemorações, então aqui vai desde uma festa junina, vai vai desde uma festa de fim de ano pessoal, né, uma comemoração de promoção, então um evento mesmo que vocês queiram disponibilizar, né, dentro da empresa e que vocês aí queiram ter também, né, quantidade de pessoas que vão participar. Então esses serviços sempre que classificados dentro aqui do aplicativo, ele vai proporcionar para vocês as métricas de utilização. Por último, a gente vai ter ali lazer social e facilidades diárias. Então, o que que é esse lazer, esse social? A gente teve uma das nossas parceiras aqui, que é Pet Lover, que ela oferece, então, o serviço de dia de levar o seu pet para a empresa. Então, aqui é um exemplo de lazer e social, né? Trazer o pet para dentro do escritório. Então, eles disponibilizam ali os dias que podem estar levando, né, o seu pet para o escritório e a pessoa vai fazer a reserva ali do dia que está levando o seu animalzinho. Facilidade diária, pessoal, pode ser um exemplo aí de uma lavanderia, um serviço diário que vocês estejam oferecendo. Então, vocês podem perceber que dentro dos serviços a gente tem uma grande possibilidade, né, de reservas. Um exemplo que a gente traz para você aqui de um case de sucesso é o pessoal da fibra digital. Eles hoje utilizam o módulo de serviço com a opção do "tô aqui", então é a presença no escritório, então para informar que está presente, aquelas pessoas que não vão fazer a reserva, que não vão ocupar uma estação de trabalho, mas que vão passar no escritório, então elas utilizam do "tô aqui" através do serviço para informar: "Ó, estive no escritório, fui para fazer alguma, né, algum processo da empresa". Perfeito? Por último, pessoal, quero trazer aqui para vocês, então, esses benefícios que vocês contam aí com a adição, né, dessa ferramenta dentro do aplicativo. Então, aqui vocês podem contar com o aumento da satisfação, proporcionando bem-estar social ali dentro da empresa, né, já que vocês vão estar oferecendo não só qualidade, mas também palestras, ok? A gente tem produtividade e eficiência, tornando o espaço de trabalho muito mais agradável. A gente vai ter saúde, bem-estar e, é claro, uma cultura organizacional. Então, vocês têm aqui uma gama bem grande, né, que pode impactar positivamente aí dentro da empresa de vocês. A gente agora, então, vai passar para dentro do nosso painel, vamos começar a entender essa configuração, vocês vão ver que o processo é muito simplificado para a gente configurar um ambiente, assim como fazer uma reserva. Então, dentro do painel de gestão, vocês vão ter a facilidade, vocês gestores, de realizar essa implantação. Ah, se sentirem alguma dificuldade, ficou com alguma dúvida, a nossa equipe vai ter o maior prazer aí de, é claro, auxiliar. Quer entender um pouquinho mais, a gente também marca um bate-papo e auxilia vocês. Mas a configuração ela vai ocorrer aqui dentro, tá? Primeira etapa que a gente sempre realiza é nada mais, nada menos do que habilitar aqui, então, através da configuração, a gente vai definir, habilitar o serviço, definindo aqui o tempo de tolerância. Assim como um serviço de reserva de sala, de reserva de mesa de trabalho, o serviço também vai ter um tempo de tolerância. Então, qualquer usuário poderá fazer ali a sua reserva do serviço que vocês disponibilizam e ele vai ter também o tempo de tolerância a ser seguido. Lembrando que, como a gente está falando de serviço que está classificado dentro da ala de ambientes, tá? Ele vai, então, proporcionar para os gestores a facilidade de configuração aqui de regras, tá? Então, uma vez que a gente habilita o serviço, lá em grupos, pessoal, vocês vão definir, então, algumas regrinhas e também podem definir o tipo de check-in. Lembrando que pelos grupos a gente, é claro,
pode fazer a troca do tipo de check-in. Então, primeira etapa, a gente então definiu o nosso serviço, definiu o nosso tempo de tolerância, a gente salvou e o módulo então ele já passa a aparecer lá no aplicativo. Para a gente começar a configurar, aqui embaixo nos serviços, pessoal, a gente tem outros. Então, eu costumo dizer que aqui a gente começa a definir a nossa modalidade, tá? É a modalidade que a gente vai visualizar lá dentro do aplicativo. Então, só para vocês entenderem, a gente está no aplicativo, a nossa modalidade, ela está definida aqui. Então, a gente tem espaço Zen, treinamentos, palestras e pet friend. Então, configurado aqui, não tem segredo, tá, gente? A gente vai definir o nome do serviço, vai salvar, tá? Vocês têm o botão de ativar e desativar. Então, esse botão facilmente permite que vocês liguem e desliguem um serviço a qualquer momento dentro do aplicativo. Então, a gente viu aqui, se eu quiser desligar, ó, desliguei, vou desligar o espaço Zen, vou desligar aqui, ó, o espaço Pet Friend. Lá no aplicativo, então, facilmente vocês vão fazer, então, esse desligamento e deixar somente aquilo que vocês querem. Como a gente está falando aqui de serviços, vocês podem ter desde um serviço que ele pode ocorrer uma vez no mês, até serviços que são recorrentes. Então, esse botão que vocês estão vendo, que a gente liga e desliga o serviço, ele traz essa facilidade para que vocês, então, não precisem ficar refazendo, né, a configuração do serviço, mas que sim, vocês tenham a facilidade de apenas desligá-lo, né? Desligou, ligou, você então está disponibilizando lá no aplicativo. Então, aqui a gente configura as nossas modalidades. E é claro que dentro de cada modalidade, a gente pode associar e vincular mais de um serviço. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que, por exemplo, aqui no nosso espaço Zen, ele é uma modalidade que oferece dois tipos de serviço. Então, eu tenho desde uma massagem relaxante até mesmo uma manicure. Então, o usuário, ele facilmente pode optar por qual serviço ele vai escolher dentro daquela modalidade que vocês estão oferecendo, tá? Então, como vocês podem ver, ele já traz a modalidade. Se tiver só um serviço, ele já puxa aquele serviço. Se tiver mais de um, a gente pode escolher. E eu, então, vou definir aqui qual é o dia da minha reserva, tá? Como a gente está falando de um espaço pet friend que vai passar o dia aqui dentro do escritório, a gente consegue facilmente disponibilizar apenas um horário e, é claro, definir a quantidade de pessoas. Ou seja, eu posso ter um horário que atenda das 8 o dia inteiro e posso disponibilizar este mesmo horário para 10 pessoas. No período aqui de modalidade que a gente está trazendo espaço Zen e a gente tem uma massagem relaxante, a gente tem uma manicure, a gente pode configurar então os horários de acordo com o serviço que vai ser prestado. Então, a massagem relaxante, pessoal, trazendo aqui a data, posso alterar, é claro, sem problema nenhum, ele vai me trazer os horários. Então, ó, a gente sabe que temos 30 minutos para cada massagem relaxante. Se eu alterar para uma manicure, o horário ele já muda, então ele tem uma extensão um pouquinho maior. Então, também, né, isso aqui vai ser definido aí de acordo conforme vocês configuram lá dentro, é claro, do painel. E aqui também um outro exemplo de palestra, né, então o horário que inicia essa palestra e que, é claro, fica disponível aqui para ser reservado. O que eu gosto de, né, conferir, de reforçar quando a gente fala de serviço. Aqui a gente está oferecendo um serviço para cada usuário da empresa. E por ser serviço, ele vai já do próprio módulo disponibilizar uma reserva apenas para cada usuário.
Então, significa que eu posso fazer uma reserva em cada uma das modalidades que eu tenho disponível aqui, né? Ou seja, posso reservar uma reserva para palestra, posso reservar uma reserva para relaxante, para manicure, mas se, por exemplo, eu quiser fazer 2 num dia, o sistema não vai permitir, já que o módulo de serviço, ele oferece e disponibiliza apenas uma vez, né, a reserva do serviço. Então, como vocês podem ver, pessoal, a configuração aqui, ela é muito intuitiva, ela é muito simples, e dentro do nosso painel, eu gosto de reforçar que a gente está aqui trabalhando com um ambiente de serviço que ele vai ser sempre oferecido dentro de uma sala, tá? Então, a gente utiliza de uma sala para poder configurar, para poder, né, fazer a reserva de um serviço. Habilitamos o serviço, definimos as nossas modalidades, é no nosso mapeamento, então, que a gente tem essa facilidade de configurar ali o serviço que a gente deseja. Então, vamos entrar dentro da planta, lembrando que a gente sempre vai utilizar, então, de uma sala, e se a gente utiliza de uma sala, a gente vai estar utilizando exatamente, pessoal, do mapeamento da sala existente. Ou seja, tenho aqui a sala, eu facilmente posso adicionar um serviço dentro dela, tá? E aí lembra que a gente viu que lá embaixo, quando a gente adiciona uma modalidade, a gente liga e desliga. Então, eu tenho essa facilidade de configurar o meu serviço aqui dentro, né? E no momento que eu não estiver mais utilizando dele, eu desligo. Então, o que, que a gente reforça aqui? Configurei o serviço, a sala fica indisponível, tá? Porque você está fazendo a troca. Estou trocando a reserva da sala no momento para oferecer um serviço. Então, na parte da manhã pode ser utilizada uma sala e na parte da tarde eu posso adicionar então o meu serviço aqui dentro para que as pessoas então possam utilizar ali, seja ela para uma massagem, seja para uma manicure. Então, ó, aqui a gente tem o nosso espaço Zen, ele está até setorizado, ó, como espaço Zen, né? Se a gente for em editar, ó, a gente então tem facilmente, né, a configuração desse serviço. Então, a gente vai ter aqui, ó, modalidade Zen, que já foi cadastrada. Vamos ter o nome do serviço que a gente, então, definiu. A gente configura o QR Code, traz a descrição, traz a capacidade, ó, limite de ocupação, traz o horário de início, o horário de término, que a gente definiu, período em minutos e período em intervalo. Então, aqui eu estou estipulando que para cada horário só pode ter o limite de uma pessoa utilizando. Então, das 13h30 até as 15h30, a gente configurou período de utilização de 15 minutos para uma massagem e um intervalo de 15 minutos entre uma massagem e outra, certo? Aqui, ó, a gente já vai ver outro tipo de serviço. Ai, eu tô na massagem, ainda massagem relaxante. Aqui a gente vai ver o outro tipo de serviço, que é o da manicure. E aqui a gente tem um outro tipo de horário, então 45 minutos, que foi definido para que possa se realizar, né, ali o serviço e 15 minutos de intervalo. E é claro, também a gente definiu a capacidade. Então, essa configuração de serviço, ela sempre vai se utilizar ali de uma sala. Aqui, a gente vai passar ali para a nossa palestra que a gente tinha configurado, ó. Então, aqui a gente tem uma sala, e aqui, então, eu tenho
o meu serviço de palestra. A gente determinou uma capacidade e uma ocupação de 15, ou seja, 15 pessoas definidas, né, dentro do horário, que é às 10, então significam que, como a gente tem um horário que inicia 10 horas, 15 pessoas conseguem reservar, que é o limite que a gente definiu, tá certo? Lembrando que eu posso desligar tanto ali quanto aqui por dentro. Então, quero tornar indisponível, né, este serviço, salvei, estou liberando ele da sala aqui e ele fica indisponível. Quero trazê-lo de novo, só clicar em ativar e ele passa a aparecer. Uma vez, pessoal, que vocês configuram esse serviço dentro aqui de uma sala, ele já fica registrado meio que na memória e vocês têm a facilidade, então, de desligar e ligá-lo a qualquer momento. E pode ocorrer tanto por dentro da planta, que é o que a gente está vendo, quanto, é claro, posso vir aqui no meu serviço, ó, em outros, e realizar o desligamento. Perfeito? Uma vez que a gente configurou, então, que a gente tem a nossa modalidade definida e os nossos serviços cadastrados, né? A configuração de grupos, pessoal, uma vez que vocês habilitam o ambiente, ele já passa a aparecer aqui dentro, tá? Então, ele vai ficar disponível já dentro dos grupos. E lembrando que, como a gente está falando de um serviço que ele é um ambiente, que ele está ali utilizando da sala, a gente pode, então, facilmente, ok, configurar aqui as nossas regras para o serviço. Então, é claro que as regras aqui, comparadas com estação e salas, elas são um pouco menor, mas a gente tem, sim, essa facilidade. Então, a gente pode definir aqui, tá, quais são os dias da semana que a gente deseja, temos limitar o máximo de horas, recorrência, tá? Os serviços, muitas vezes, Tia, eu quero só quarta-feira palestra, então eu posso desligar, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Quero apenas que as palestras sejam na quarta-feira. Deixa eu ver qual grupo a gente está usando aqui. O grupo do suítes, que é manicure e massagem. Então, beleza, vou configurar aqui a minha regra para toda segunda, quarta e sexta, a gente oferecer o serviço de manicure, tá? Posso também definir o meu tipo de check-in. Então, ó, tenho aqui check-in transparente ou check-in sem QR Code. Então, vou determinar aqui, feita a minha configuração, lá dentro, uma vez que a gente fez, configurou, determinou isso, lá dentro a gente tem, então, a configuração no espaço Zen, onde a gente definiu aqui segundas, quartas e sextas. Então, hoje é terça, tá? Vamos pegar dia 25, tá? Gente, não vale porque eu sou manager, então não vale. Vamos pegar alguém com o perfil de Vamos pegar alguém com perfil de colaborador, que o meu é claro, a gente vai acabar burlando as regras, lembrem-se disso, tá? Então, reservar serviços aqui, deixa eu ver. Ok, massagem relaxante, dia 25, ó. Então, definir a regra lá que as reservas para esses serviços vão ser disponibilizadas às segundas, às quartas e às sextas. A gente tenta na terça-feira, ele não traz, ó, se eu tentar na quinta, também não. Mas se eu tentar na quarta-feira, dia 12, então ele já tem, né? Vou efetuar uma reserva. Então, se eu efetuo a reserva para o horário que eu desejo, aqui na nossa lateral vai trazer, lembrando que a gente, é claro, colocou isso aqui como um check-in, né, sem a leitura. Se fosse um check-in transparente, iria aparecer aqui também. E é claro que na hora, no momento, eu posso facilmente aqui realizar o meu check-in, tá? Então, aqui a gente também consegue
ver na planta aonde que está sendo oferecido esse serviço, para que eu possa ir até o local. Então, eu efetuei, não tenho noção, consigo aqui ou posso também cancelar a minha reserva e ok, certo? Então, por dentro do grupo, vocês então também contam aqui com as configurações aqui de restrição temporal e, é claro, configuração de opção de reserva, que vai permitir que vocês possam então definir o tipo de check-in. No nosso relatório, pessoal, uma vez que a gente configurou, deixa eu ver, vamos pegar aqui, tá? Deixa eu pegar todos os de serviços que eu já tenha feito para que vocês vejam, tá? No relatório, uma vez que vocês começam a cadastrar os serviços, as modalidades que vocês configuraram, tá? Elas ficam, então, já disponíveis dentro do relatório para que vocês possam, então, tirar, né? Quero pegar tudo de serviço, cliquei em buscar, consigo ver, então, a reserva que foi feita e cancelada por esse usuário aqui, tá? Então, a gente tem aqui no histórico também essa informação de que ela foi cancelada pelo próprio usuário. Então, facilmente posso, então, baixar também, exportando as minhas relações de serviços que foram ofertados. Para finalizar, pessoal, tá? Xarê, não quero liberar as salas, tá? Só vim aqui, então, reforçando, vou desligar, tá? Aqui, podemos tanto desligar aqui e ele vai lá no aplicativo não ficar mais disponível, quanto vocês também, né? Se for um ambiente, por exemplo, de palestras que possam vir a ocorrer ou até mesmo eventos, vocês podem vir aqui no serviço e desligar ele sem problema algum, desativado, tá, pessoal? Acessou, então, o nosso aplicativo, a gente apenas desligou, ele passa a não aparecer aqui mais, então não fica mais disponível, e quando vocês desejarem utilizar novamente, Tere, vai ocorrer novamente um evento dentro da empresa, ou vai haver ali uma confraternização, retorna no painel, habilita, tá? Vocês não perdem nada do que vocês já têm aqui configurado e editado, então podendo habilitar a qualquer momento, e desejam alterar, já tenho, vai ser naquela sala mesmo, só quero mudar, então, o tipo de serviço ou quero alterar a modalidade, vocês podem alterar aqui a modalidade por aqui, e o serviço, ele vai poder ser alterado facilmente aqui por dentro, então a gente pode vir aqui, né, escolher ali o tipo de palestra, então, temos já a modalidade, mas vai ser outro tipo de palestra, vai ser um treinamento diferenciado, vocês podem vir aqui, fazer a alteração dela, então, né, palestra, vamos trocar aqui nossa webinar de serviços, ok, tá? Posso fazer, então, essa alteração, tá? Aqui a gente vai, então, fazer a troca para 20, para que vocês possam ver. Vou alterar o horário para as 14, tá? Até as 16. Então, lembrando, 14 para 16, 15, 16. Os períodos aqui, né? São 2 horas, então aqui eu vou passar para 120 e vou, então, salvar aqui, ok? Alteramos, tá? Vou atualizar. Aqui, ó, alterou o webinar de serviço total e dentro aqui do nosso aplicativo a gente vai atualizar. Temos serviço, treinamento, palestra, tá? Ó, webinar de serviço, então ele já alterou o serviço e eu já posso também alterar aqui os meus horários também, tá? Então,
Serviço aqui é uma ferramenta bem intuitiva, então ela vai permitir que vocês habilitem e desabilitem os serviços que vocês vão proporcionar dentro da empresa, fazendo a edição desses serviços facilmente, pessoal. Bem, nossa webinar de hoje sobre serviços, configurações e apresentação, a gente então encerra aqui e vamos abrir agora para poder tirar as dúvidas, para poder trazer as perguntas de vocês aí. Pessoal, gostaria de saber se alguém já utiliza do nosso módulo de serviços, se alguém já conhecia, o que que vocês acharam? Vamos utilizar então, Ramon, dos serviços, vai ser bem bacana vocês colocarem aí dentro para oferecer algum serviço, palestras e até mesmo eventos. Lembrando, pessoal, que o módulo de serviço, tá? Ele já é uma ferramenta disponível, então vocês podem habilitar e utilizar a qualquer momento. Ai, que legal, Tati. Usem mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar da ferramenta, né, para esses serviços e até mesmo para vocês terem as métricas, né, de como os eventos que vocês vão proporcionar aí dentro da empresa, como que ele é visto pelos colaboradores, como que cada evento que vocês trazem ou qualquer serviço que vocês ofereçam é utilizado, né? Isso é uma boa métrica para vocês saberem se está sendo bem utilizado, se o pessoal está, né, gostando disso que vocês estão oferecendo, né, se está sendo uma demanda muito grande para pouco serviço, ou se está pouco serviço e pouca demanda, mas vale bem a pena aí vocês utilizarem, tá? E pessoal, aproveitando aqui o ensejo, só para enfatizar, né, dar um destaque para a mensagem que a Jaque do nosso comercial deixou, né, caso vocês queiram realizar um teste, né, a gente pode ativar um trial de 30 dias, sem custo, né, só encaminhar um e-mail para o contato do CS, né, que está ali no chat, ou para o e-mail da Jaque, né, então, se vocês quiserem ver como é que funciona, ter uma degustação, né, de 30 dias, a gente consegue passar para vocês, tá? Pessoal, espero que todos tenham aproveitado aí, conhecido um pouquinho mais sobre esse módulo fantástico que a gente apresentou aí para vocês, tá? Eu acho que vale super a pena vocês utilizarem, vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele, tá? A gente vai ter disponível depois ali para vocês dentro do nosso canal do YouTube, a nossa webinar desta terça-feira. Para quem quiser depois bater um papo comigo, com a Débora, até mesmo com a Jaque, fiquem à vontade, pode nos contatar ali para o e-mail, a gente agenda um horáriozinho, tá? Quem quer implementar, quem quer saber mais, né? Traz aí para a gente que a gente vai auxiliar vocês. Pessoal, uma ótima terça-feira para todos. A gente encerra então a nossa etapa dessa webinar de terça-feira e eu conto com a presença de vocês para quem quer estar se atualizando na semana que vem para grupos. Até mais, pessoal. Até a próxima terça. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.